Se tem uma das coisas que nós não podemos perder nesses dias, o foco é da comunhão do corpo de Cristo. Se vocês perceberem, são dias em que a igreja de Cristo tem sido atacada claramente no quesito da sua comunhão, do viver, do partir do pão, do compartilhar das orações, do estar juntos e reunidos. Pastor, isso começou agora? Não, isso sempre existiu, agora só está mais claro. E a confusão é tanta que muitas vezes confundem até aqueles que são escolhidos pelo Senhor. Confundem porque muitas vezes nos leva a um lugar de tranquilidade, a um lugar onde que nós não precisamos estar talvez sendo trabalhados por aquele que é diferente de nós. Nos leva a um lugar de conforto para as nossas almas. Mas na verdade, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não quer que você fique confortável no seu ego. Ele quer destruir o seu ego. Jesus não quer que você fique confortável nas suas vontades, porque Ele quer que a vontade dEle seja soberana sobre a tua vida. Jesus não quer te ver tranquilo, vivendo a tua vida, construindo as suas coisas, porque Ele quer construir algo em você, para depois construir a partir de você. Sabe o que Jesus quer? Ele quer que o Evangelho confronte a minha mente, a minha inteligência, para que a revelação da sabedoria de Deus brote em mim, através do seu Espírito. Então são dias que nós precisamos compreender essas coisas. Nós precisamos entender o valor da comunhão, o que a comunhão traz, o que ela estabelece no corpo, o que ela constrói no corpo. Se nós não estivermos atentos para isso, nós vamos sucumbir, nós vamos ser enganados, ludibriados por falsos pastores, falsos mestres e por tudo que está sendo dito e falado nesses dias. Todo aquele que fala contra um princípio das Escrituras, contra um fundamento do Evangelho, para mim eu o tenho por falso. Porque todo aquele que levanta a palavra contra aquilo que está escrito, ele é falso e não é verdadeiro. É por isso que eu tenho dito nos últimos anos, todas as vezes que eu prego, nós precisamos estar atentos ao que Deus tem falado. Os nossos ouvidos precisam estar afinados com os céus. Nós precisamos compreender o que Deus está dizendo. Nós precisamos, independente de todo momento, do tempo que estamos vivendo, estarmos ligados no Senhor. Sabe para que serve a confusão? É para tirar a tua atenção. Sabe para que serve o caos? É para te levar a um lugar de medo. Sabe por que serve tanta informação? Que na verdade não é informação, é para tirar o teu foco de Jesus. Nós somos emissários do quê? Nós somos emissários de vida. Em nós habita a vida. Mas nesse último ano, nesses últimos dias, nós temos ouvido muito mais se falar em morte do que vida. E portanto, se ouvir falar de morte, isso tem trazido um medo terrível aos nossos corações. Nós temos tido medo de ser igreja. Nós temos tido medo de ser resposta para esses dias. Nós temos sido sucumbidos pelo medo. Por quê? Porque nós temos por preciosas as nossas coisas ainda. Quando nós compreendemos o Evangelho na sua totalidade, nós compreendemos que o medo não faz parte daqueles que se renderam e entregaram a sua vida a Jesus. Quando eu falo sobre medo, eu não falo sobre você ser irresponsável. Eu falo sobre você não ter medo. Eu não falo sobre nós sermos irresponsáveis com tudo o que está acontecendo agora, não. Nós devemos sim ser responsáveis, devemos sim ter precauções, devemos sim respeitar todas as questões que estão sendo colocadas esses dias, mas não devemos ter por direcionador das nossas decisões o medo que nos é imposto. Entende isso? Quando nós estudarmos, e eu quero desafiar você, querido. É muito fácil acessar, você digita lá no Google, você vai conseguir. Você não precisa nem comprar um livro para isso. Estude sobre o comportamento da igreja na história das pandemias, as últimas pandemias que existiram pelo mundo. A última foi há 100 anos atrás. Estude sobre isso. Quando eu olho para a história da igreja nas que se passaram, eu olho para a igreja de hoje, e me perdoem a palavra, é uma igreja muito frouxa e muito medrosa, perto daquilo que eles fizeram. Não, pastor, mas não, querido, você precisa ler. Eu não vou te contar. A postura deles era correta, em obediência, mas eles não tiveram medo. Eles se mantiveram no valor da comunhão, do partir do pão, das orações, do ensino, porque eles eram a resposta para aqueles dias.
Ah, pastor, eu não sei, agora está tudo difícil, quando que vai a vacina? O que vai acontecer, irmão? Deixa eu dizer para você, a resposta para a nossa vida não é a vacina, ele é um paliativo. A resposta para a nossa vida e para a de muitos é o Cristo ressuscitado. É esse Cristo que habita em nós, Ele é a resposta para as questões da vida, assim como sempre foi. Nós precisamos compreender isso, e nós só vamos compreender isso como igreja, como corpo, quando nós estivermos alinhados, quando nós estivermos vivendo em comunhão, entendendo a comunhão a partir do Cristo. Abra comigo em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Fala sobre 4 características da igreja, do princípio da igreja, de como ela começou. Fala de pessoas que eram perseverantes no Senhor. Sabe o que é perseverança? Perseverança é alguém que decidiu se manter numa postura firme, numa postura em que ele não titubia, em que ele não vai para trás, em que ele não fica pensando se vai ou não vai. A pessoa que está nessa postura de perseverança, ele se mantém firme em toda e qualquer circunstância, porque ele está alicerçado, arraigado, preso, firmado naquilo que o Senhor disse. Sabe o que me mantém perseverante? Sabe o que mantém eu e você perseverante? É a esperança da volta do nosso Senhor. Se você não estiver olhando para o seu retorno, você não terá como viver uma vida perseverante. Perseverança desenvolve em nós uma fé inabalável, desenvolve em nós uma confiança inabalável. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam o quê? No ensino das Escrituras. Porque quanto mais nós ouvimos acerca das Escrituras, mais somos cheios das Escrituras, mais a nossa vida é alinhada pelo Senhor. Irmão, se existem dias que você precisa se encharcar das Escrituras, são os dias que nós estamos vivendo, são esses dias. A pergunta que eu faço para você, e não precisa me responder, se responda para você mesmo: quantas horas você tem gastado com as Escrituras? Eu não falo sobre livros, sobre você ler livros, eu falo sobre as Escrituras, porque a vida de Deus está nas Escrituras. Os livros são revelações que Deus deu a homens, e isso é muito bom, traz sobre nós graça, favor, somos alinhados, somos ministrados por isso, mas não muda o fato de que o único livro que habita uma vida, que transforma vidas, continua sendo as Escrituras Sagradas. Porque o quanto de tempo eu gasto nesses dias me alimentando com a palavra determina o quanto de posicionamento e perseverança eu vou desenvolver no evangelho do qual eu acredito. A minha postura nesses dias precisa ser alguém que está debruçado sobre as Escrituras, sobre essa doutrina, sobre o ensino. Quando se falava sobre doutrina, principalmente para os irmãos que vêm do movimento pentecostal, falava-se da roupa, do cabelo, de como ia se vestir. Hoje teremos o culto de doutrina, então todo mundo tem que vir daquele jeito. Ou nós vamos ensinar como é que vocês sentam, como é que vocês cruzam a perna, como é que vocês colocam a Bíblia debaixo do braço, que roupa que vocês têm que vestir. Mas quando a Bíblia fala sobre doutrina, ela não fala sobre isso, ela fala sobre ensino acerca das Escrituras. Ela fala sobre fundamentos que precisam construir em nós uma fé inabalável. Fala de homens que gastavam um tempo em seus dias sentados ensinando para que aqueles homens tivessem desenvolvido neles uma fé inabalável. Fala de homens que permaneciam perseverantes, por quê? Porque o ensino das Escrituras e o alimento das Escrituras desenvolvia neles um homem interior saudável. Se quer saúde dentro de você, se quer saúde emocional, pare de procurar coach, irmão. Vai ler a Bíblia e orar. Vai ler as Escrituras, porque elas geram em você saúde. Elas geram em você uma saúde emocional. Você é cheio da graça de Deus. Ah, pastor, tem algum problema com coach? Nenhum. Tenho muitos amigos, mas não substituo o que só Deus pode fazer por uma informação daquilo que você sabe que deve fazer. Não substitua as coisas. Deus continua sendo essencial para a nossa vida. O Senhor continua sendo essencial para nós desenvolvermos uma vida saudável dentro de nós, para termos um homem interior que não se corrompe. Deus continua sendo a melhor vacina para nós nesses dias. Ele é que traz cura sobre nós, porque um homem curado jamais terá problemas dentro de si.
Então nós precisamos desses dias o quê? Gerar dentro de nós uma doutrina, gerar dentro de nós um desejo pelo ensino das Escrituras, por aprender as Escrituras, por nos debruçar perante elas e sermos alinhados pelo Senhor, porque isso gera em nós comunhão, nos ensina a partir do corpo, mostra para nós o que é ser igreja. Entende isso? Nós precisamos ressignificar na nossa mente o que é ser igreja, porque nós temos muita informação nesses dias do que não é ser igreja, do que não é viver da forma correta como igreja. Nós temos ouvido muitas falas que dizem: ah, querido, você não precisa disso, fique em casa, assista pelo YouTube. Eu nunca vi tanto pastor como nesses dias. Tem gente que está na internet lá com 1 milhão de seguidores, nunca arrumou a cama, nunca cuidou de um doente, nunca visitou um casal, estava se matando à meia-noite, mas é pastor de nação. Só porque lê um pouquinho, porque entende um pouquinho, ele pensa que pode pastorear o Brasil. Pastoreio, irmão, sempre vai falar de toque, vai falar de sentimento, vai falar de alguém que sai depois da meia-noite, 1 hora da manhã da sua casa para trazer cura sobre uma família que está enferma. Ninguém é pastoreado virtualmente, não existe isso, isso é uma mentira. Isso é mais uma armadilha de Satanás para esfriar o amor nosso da comunhão entre os irmãos. Nós precisamos estar atentos para toda mentira e toda falsa doutrina que tem sido falado e ministrado nos nossos dias. A pessoa pode estar falando uma verdade, mas com o coração corrompido, para te mentir, te enganar e te ludibriar a partir de uma verdade que já foi dissolvida. Entenda isso. É por isso que é necessário nós estarmos juntos. Sabe por quê? Porque a comunhão, ela protege. O mundo tem dito que a comunhão ela traz doença, mas a Bíblia diz que a comunhão protege. A comunhão gera o quê? Cura, gera vínculos, geram coisas no nosso coração que somente a partir da comunhão são construídas e geradas. Eles perseveravam na doutrina, no ensino, eles perseveravam no quê? Na comunhão, porque não há comunhão sem ensino. Se eu não tiver o ensino da palavra, se eu não tiver o conhecimento das Escrituras, a minha comunhão sempre vai ser baseada nas minhas faltas, baseada nas minhas necessidades, baseada nas minhas carências emocionais. Mas quando a minha comunhão é alinhada pela palavra, pelo ensino, ela sempre vai ter Deus como centro, e a partir do Senhor, a minha vida é construída em comunhão para que eu sirva da mesma forma que sou servido. Entende isso? Toda comunhão que é gerada por meio de desejos escondidos dentro de mim, toda comunhão que é gerada por desejos de alcançar somente alguma coisa, de obter alguma coisa, não é a comunhão do Senhor, não é aquilo que Deus disse. A comunhão que é gerada por meio do Espírito, ela vem a partir das Escrituras. Ela nos ensina o princípio da palavra, mas bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Se quer ter, então aprenda a dar. Ah, eu quero, manda o quero embora, irmão. Manda o quero embora. E começa a falar: Senhor, me ensina como eu faço para ser um abençoador, como eu faço para dar. Mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Mas se você dividir isso, você vai alimentar uma multidão. O desenvolvimento da comunhão constrói em nós um ensino correto e verdadeiro. Comunhão faz parte de alguém que tem algo, alguém que decidiu comungar aquilo que tem. Comunhão fala de participação, fala de relação, fala de intimidade, fala de alguém que decidiu estar junto no mesmo lugar, construindo a partir da mesma missão e da mesma visão que o Senhor deu. Comunhão fala de pessoas diferentes que decidiram se sujeitar umas às outras, baseado no amor de Cristo. Irmãos, quando Paulo fala sobre a igreja, ele usa o exemplo do corpo. Eu acho que não existe um exemplo melhor do que entendermos o corpo de Cristo entender a comunhão do corpo de Cristo a partir do corpo humano. Sabe por quê? Porque quando ele fala do corpo, ele diz que existe um cabeça, e é esse cabeça que determina toda a movimentação do corpo. E se esse cabeça determina toda a movimentação do corpo, o corpo é bem ajustado, o corpo funciona, o corpo trabalha da forma correta. Você já conheceu alguém que teve um aneurisma cerebral e ficou com algumas deficiências na sua movimentação mecânica, sim ou não? Já conheceu? Ele tenta fazer com que o corpo acompanhe, mas o corpo não vai.
Um corpo desajustado é como se houvesse uma doença no corpo. É como um aneurisma desliga os músculos, a sensibilidade do cérebro. O cérebro não consegue mandar uma ordem para aquele lugar do corpo. Aquele corpo faz parte de toda a estrutura, mas ele não está mais ali em funcionamento. Tá, pastor, o que você quer dizer com isso? Deixa eu dizer para você uma coisa. Aquela ideia que te disseram que você é a igreja sozinho, é como se você estivesse no corpo, mas morto dentro dele. Porque isso não é bíblico. Ser igreja fala de um corpo, o corpo místico do Senhor, fala da comunhão, do partir do pão, fala do estar juntos. Não tem como ser corpo fora disso. A cabeça continua sendo Cristo, mas nós somos um corpo que se move como igreja. Essa mentira, essa teologia falsa que foi ministrada e ainda é por muitos, falando que eu sou igreja sozinho, então eu vou andar por aí sendo igreja. Não, você pode até amar Jesus, mas você não é igreja sozinho. Porque igreja fala de um corpo. E por que fala de um corpo? Porque nós só vamos aprender a amar o Senhor quando for desenvolvido nosso amor e suporte pelo irmão, que é diferente. Deixa eu dizer para você, querido, Deus ama trabalhar os diferentes. Deus ama colocar um corintiano e um flamenguista perto. Sabe por quê? Porque só um corintiano e um flamenguista sabe o quão terrível é suportar um ao outro. Mas tem que amar. Aleluia. Tem que amar. E por quê? Porque o amor desenvolve em nós o caráter de Cristo. E a única forma do caráter de Cristo ser desenvolvido em nós é quando estamos em comunhão. Quando estamos juntos, quando nós estamos com homens que são imperfeitos assim como nós. A comunhão desenvolve o que em mim? O caráter de Cristo. Igreja é um corpo reunido. É um corpo místico do Senhor. É um corpo que se reúne, mas que se movimenta. Igreja são pessoas que estão olhando e vivendo a mesma missão, a mesma causa, desenvolvendo a mesma coisa no Senhor, em vários lugares diferentes, com placas e denominações diferentes, mas estão vivenciando o mesmo Cristo, trabalhando pela mesma missão, até que Ele venha. É isso que nós precisamos compreender. Não existe, irmãos, igreja fora da comunhão do corpo. Não existe corpo sem que os diferentes se encontrem para serem alinhados pelo Senhor. Se todos fossem mão, o que seria do resto? Se todos fossem pés, o que seria do resto? Se todos fossem barriga, o que seria do resto? Nós precisamos compreender que quando o apóstolo Paulo fala sobre essas coisas, para deixar claro para nós que um corpo bem ajustado, ele segue o que o cabeça diz. E se ele não está seguindo, ele pode até gostar daquilo, mas ele não está mais ligado ao corpo. Sabe o que a comunhão é no corpo, irmãos? São as ligaduras, as juntas, os nervos. Você pode ver um corpo lindo deitado sobre um lugar, com aquela pele, coisa mais linda, que todo mundo deseja ter, sem uma ruguinha, todo esticadinho. Mas se você colocar esse corpo todo bonito em pé, se ele não tiver ligadura, não tiver nervo, aquilo tudo que era bonito cai, não tem movimentação, não tem como se mover, não tem como fazer, não tem como existir. Não adianta eu dizer que faço parte do corpo de Cristo se eu não estou ligado à comunhão do partir do pão, à comunhão do corpo, à comunhão do ouvir juntos, à comunhão de ser alinhados uns pelos outros. Sabe como que Deus alinha o teu coração? Ele alinha a partir da pregação da palavra, mas também Ele alinha a partir da comunhão. E eu digo que a comunhão alinha muito o coração, porque a comunhão nos ensina a amar como Cristo amou. Todos aqui, é impossível que nós tenhamos uma pessoa aqui nessa noite igual a outra. Todos aqui são diferentes. Todos aqui são um indivíduo diferente. Mas só onde está o milagre da comunhão é que tantos diferentes tornam-se um em Cristo, porque se submetem todos ao cabeça. Quando Deus está trabalhando em nós por meio da comunhão, Ele está trabalhando no indivíduo. Para quê? Para que o indivíduo aprenda a se mover no coletivo. É por isso que quem é o cabeça é Cristo. A missão foi Ele quem deu. Quando nós vemos confusão e briga no nosso meio, é porque nós não estamos permitindo que o cabeça governe sobre nós. É porque nós queremos ser o cabeça daquele momento. Não, o cabeça continua sendo Cristo. Nós temos que entender que não temos como dizer que somos corpo de Cristo se nós perdemos isso, se nós perdemos a comunhão. Virou-se uma crítica aí fora, e infelizmente para muitos é verdade, mas em nome de Jesus eu profetizo que aqui nesse lugar isso não acontece. Mas virou uma piada Curitiba no Brasil inteiro quando começou a pandemia.
Quando falava de distanciamento social, fizeram até uma charge, né, que fala isso. Chegaram para o curitibano e perguntaram bem assim: o que você está achando de distanciamento social? Ele perguntou: o que é isso? Não, porque não pode ficar. Não, para mim isso é normal. Por quê? Porque muitas das vezes somos vistos assim, mas isso não pode fazer parte da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é tomada pelo amor de Deus, ela é gerada por meio de entranháveis afetos, ela toca, ela ora, ela entende a dificuldade e a necessidade do outro. Um dos princípios de Deus é a equidade, irmãos. Nós precisamos ser corpo para quê? Para que nós possamos nos alegrar. Eu posso me alegrar junto com o Marcos das alegrias dele, mas eu preciso chorar com ele nas tristezas dele. Eu posso me alegrar nas conquistas, mas quando ele necessita de algo eu preciso supri-lo, porque eu sou corpo com ele. Já pensou se o estômago olhasse para o intestino e falava: te vira aí, a minha parte eu já fiz? Já pensou? Se o coração falasse para o pulmão: ó, o sangue é comigo, mas eu não vou dar sangue para você não, te vira com o teu sangue aí. Já pensou a confusão? A comunhão nos guarda de uma confusão dentro de nós. É por isso que nesses dias, irmãos, entendam isso, é muito sério. Nesses dias Satanás tem atacado violentamente a comunhão da igreja, a comunhão dos santos. Tem muito, o pessoal precisa reunir na igreja, porque se não reunir na igreja não tem dinheiro. Vão se lascar, bando de mentiroso, demônio, que tenta trazer confusão no meio dos cristãos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver de guardarmos um princípio de Deus que se chama comunhão. Nós não podemos abraçar, não, mas nós estamos juntos, levando ao Senhor adoração, levando ao Senhor incenso, clamando pelo Senhor, declarando as grandezas do Senhor juntos. Nós somos o corpo de Cristo. Não tem a ver com dinheiro, irmãos, não tem a ver com nada disso, tem a ver com o princípio de Deus. E sabe o que é mais triste? É ver pessoas que se denominam pastores falando tanta asneira sobre isso na televisão, se sujeitando ao governo desse mundo. Não tem a ver com isso, tem a ver de nós partilharmos o pão juntos, tem a ver de nós andarmos num princípio da igreja de Cristo. Não existe corpo fora da comunhão. Na comunhão do partir do pão, o que é o partir do pão? Eles tinham o coração voltados a atender e dividir todo aquele que tinha necessidades. Sem comunhão eu não sei o que você precisa. Se eu não tenho comunhão com Jamir, eu não sei como é que está a vida dele. Ser igreja não fala de alguém que só se reúne por se reunir, irmãos. Fala sobre conhecer as necessidades uns dos outros. Ser irmão fala de partir o pão, de ajudar nas necessidades. Isso é igreja de Cristo. A quarta coisa fala sobre a oração. Qual que é o fundamento da oração? A oração constante gera em nós uma disciplina espiritual, gera em nós uma vida devocional ao Senhor. Eles tinham constante oração, eles oravam por direção para serem fortalecidos pelo Senhor, eles oravam para que as pessoas recebessem o Espírito Santo, eles oravam intercedendo uns pelos outros. E por que eles oravam assim? Porque eles estavam sendo alicerçados pela doutrina dos apóstolos, eles estavam vivendo em comunhão, eles estavam partindo o pão, então eles tinham pelo que orar. Sabe o que a comunhão faz comigo e com você? Ela nos ensina a orar da maneira correta. Quando nós não vivemos em uma comunhão com Deus e com os nossos irmãos, nós sempre vamos orar o nosso umbigo e as nossas necessidades. A nossa oração sempre vai ser centrada em que nós queremos e não no que o Senhor quer. Mas as escrituras nos ensinam como orar, a comunhão nos ensina como orar, o partir do pão nos ensina como orar, e as nossas orações sempre são geradas a partir daquilo que Deus está comunicando. Irmãos, para mim a comunhão é fundamental nesses dias, para que nós não venhamos tirar os olhos do Senhor Jesus, para que nós venhamos nos guardar em Cristo, para que nós sejamos guardados no Senhor. Nós precisamos viver a comunhão com Cristo e a comunhão com o corpo de Cristo. Olha para o irmãozinho que está do teu lado aí de máscara, olha para ele. Ele é corpo com você. Esse aí que você olhou, você não conhece, ele é corpo com você. Ele faz parte do mesmo corpo. Ele é quem Deus escolheu para gerar comunhão, para que você seja construído. Irmão, entenda, você constrói em mim um homem parecido com Cristo no momento que você deixa e libera aquilo que Deus depositou em você.
Eu construo em você um homem segundo Cristo, no momento que eu libero aquilo que está sendo construído em mim. Isso é corpo. Todos nós temos algo para dar, todos nós temos algo para entregar, e a comunhão nos ensina e nos leva para esse lugar. A comunhão, ela gera em nós um sentimento de pertencimento, de casa e de família. Eu não sei você, mas eu não consigo imaginar uma igreja que só se reúne como alguém que vai ao cinema. Sabe quando você vai para o cinema, não é um monte de gente que não se conhece reunida no mesmo lugar? Sim ou não? Sim ou não? E quando uma igreja não entende a comunhão, qual que é a diferença dela para um show, para um cinema? Nenhum, porque eles vão tudo para um lugar para ouvir uma coisa, para assistir outra e para fazer algo que vai satisfazer o seu desejo, mas não estão vivendo como família. Uma igreja que não entende a comunhão, ela passeia em cultos, ela anima o seu coração, mas ela não tem a vida de Deus. Porque a vida de Deus passa pela comunhão dos santos, passa pela comunhão do partir do pão, passa pela comunhão do estar juntos, passa pela comunhão da construção do homem interior dentro de nós. Deus está construindo dentro de nós um homem interior segundo o seu Filho, mas para isso o corpo e a comunhão do corpo é necessário, porque precisa gerar em nós pertencimento. Nós precisamos parar de dizer frases que são bonitas, mas que não são verdades em nós. Nós precisamos trazer uma verdade dentro de nós, nós precisamos nos sujeitar uns aos outros em amor. Sabe o que é se sujeitar em amor? É reconhecer as minhas mazelas. É reconhecer que eu preciso de você, que eu preciso que você me ajude, me instrua. Abra Hebreus 10, 24 comigo. Não se distraia, irmão, em nome de Jesus. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Sabe o que as Escrituras estão falando em Hebreus 10, 24 e 25? Estão falando de comunhão. Consideremo-nos também uns aos outros para quê? Para nos estimularmos em amor e boas obras. Fala de princípios que não podem deixar de existir na vida daqueles que se dizem cristãos. A palavra congregar vem o significado dela estar reunidos em um lugar como assembleia, para sermos desenvolvidos na nossa fé. A admoestação fala de alguém que traz consolação, encorajamento, fortalecimento, instrui e ensina. Não deixemos de congregar como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. A admoestação não tem a ver com você chegar e dar o dedo na cara do teu irmão. Porque agora eu vou admoestar o irmão, esse pecador desgraçado, tá bom. Então você já foi glorificado, né, irmão? Você não é um pecador, você é bom demais, então você pode meter o dedo na cara. A admoestação fala de pessoas que entenderam o amor de Jesus, e com o amor elas servem o próximo, para que esse próximo seja desenvolvido em Cristo, em amor. A admoestação tem a ver com alguém que já tem o seu coração voltado ao Senhor, e Ele vai consolar, encorajar, fortalecer, instruir e ensinar. Se a admoestação sai desses princípios, ela não é admoestação, ela se torna bagunça. Não, porque hoje eu vou admoestar o irmão, porque o irmão aprontou, eu tenho que admoestar ele. Você precisa entender o que é admoestação, irmão. Deus não nos colocou por juízes uns dos outros, mas nos colocou de servos uns dos outros, porque Ele é o juiz de todos nós. Ele nos chamou para servir em amor. Se o seu irmão está caindo em pecado, vai e admoesta-o no Senhor, mas em amor, em instrução, em encorajamento, em ensinamento. Não é o que você pensa, é o que as Escrituras dizem. Isso é admoestação. E como que isso pode acontecer? Se houver em nós comunhão. Eu não vou admoestar alguém que eu não conheço, porque eu não sei a vida que ele está vivendo. Mas aquele que eu conheço, eu vou encorajá-lo, porque para que ele seja desenvolvido no Senhor. Sabe qual que é a minha e a tua função como igreja de Cristo? É nos desenvolver mutuamente por meio do amor de Cristo que habita os nossos corações.
As nossas reuniões, nossas pequenas reuniões não tem que ser para nós comer. A comida faz parte, mas o centro das nossas reuniões precisam ser admoestações dos santos, salmos sendo entoados, escritura trazendo clareza sobre nós, oração uns pelos outros. Esse é o centro da comunhão dos santos do Senhor. A comida faz parte, irmão, porque quando tem crente tem que ter comida, senão não tem graça. Só eu que como? Aleluia, tem mais gente aqui. Mas não é o centro disso. O centro tem que ser as escrituras, o centro tem que ser a oração, o centro tem que ser o partir do pão, ouvir, o ensinar, ou falar. Seja pronto a ouvir, assim como você é pronto a ensinar, mas não ensine sabedoria tua, ensine revelação e sabedoria de Deus. O corpo nos ensina isso, a comunhão nos ensina isso. O congregar precisa ser ressignificado na nossa mente. O congregar fala de pessoas que entenderam o corpo de Cristo. Irmãos, nós vamos viver uma eternidade juntos. Ninguém vai viver no seu cantinho fechado amando ao Senhor. A igreja simboliza aquilo que nós viveremos pela eternidade com Cristo. Vai ser todo mundo junto, irmão. Então assim, deixa eu falar para você, igual dizia o bebê do Dino: você tem que me amar. Não tem outro jeito. Você precisa desenvolver amor sobre o seu irmão, porque nós vamos viver sobre o senhorio do mesmo Senhor. Nós vamos habitar a mesma casa, vamos comer na mesma mesa. O que nós vivemos esses dias, o que o Senhor está propondo para nós como igreja, é para que nós venhamos aprender a conviver na mesa uns com os outros. Quem tem família grande aqui, levanta a mão. Levanta a mão aí. Como que é o almoço de domingo quando você tem família grande? A mesa está cheia, irmão. Quantas vezes na minha família nós tínhamos brigado com meu irmão, mas no almoço de domingo o pai não quer saber se está brigado, tem que sentar e comer junto. E o pai dá aquela olhada para a cara, está com a cara amarrada, por quê? Não, estou bem. Brigou de novo? Não, imagina. Ninguém sai, se arranca da casa, se não quero sentar na mesa, você não é mais meu irmão, estou brigado com você. Porque agora você não nasceu da minha mãe, tá? Ninguém faz isso, porque família é família. Família senta junto para comer, independente se estão de bem ou estão de mal, ela senta porque o pai está mandando. Quando eu olho para o corpo de Cristo, eu preciso compreender essa mesma intensidade. Nós somos família. Você pode me achar ruim, você pode brigar comigo, mas você vai me amar e eu vou ser transformado pelo teu amor. Sabe o que transforma uma pessoa ruim? Não é você ficar apontando o dedo toda hora para ela falando que ela é ruim. É você amar ele até que ele deixe de ser ruim. Porque é o amor que transforma. Igreja é isso, são pessoas diferentes que se assentam na mesa do Senhor, do qual o Senhor serve e nos ensina a comungar uns com os outros, sermos construídos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: todos nós aqui somos pecadores, todos nós aqui temos a nossa humanidade aflorada. Não pense que você ser um ser espiritual desconstrói a tua humanidade. Sabe o que determina o quanto espiritual você é? É o quanto você reconhece a tua humanidade. É o quanto você sabe o quanto você necessita de Deus. É o quanto você sabe que a tua fraqueza é aperfeiçoada no poder do Senhor. Se você é forte em si mesmo, você é fraco. Mas se você é fraco, você é fortalecido pela força do Senhor. O corpo nos ensina isso, a comunhão constrói o nosso coração isso. As pessoas diferentes nos ensinam a amar como Jesus amou. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por amor do quê? De todos aqueles que crescem no seu nome. Da mesma forma, a comunhão nos desenvolve a amar os diferentes, Cara, eu amo pessoas que jamais eu faria o que elas fazem, mas eu a amo, por quê? Porque elas fazem parte do corpo de Cristo. Tem gente que detesta comer quiabo, tem gente que ama. Então você senta na mesa e deixa aquele que gosta de comer do quiabo, e você come teu arroz e feijão, mas ame ele, não deixe que o quiabo divida vocês. Entende isso? Nós nos dividimos por coisas tão sem sentido, sendo que nós precisamos ser unidos por entranháveis afetos de amor por meio de Cristo.
A comunhão gera isso em nós. Gera em nós o quê? Gera em nós suporte para suportar em amor as diferenças dos nossos irmãos. Todos aqui somos humanos, todos temos falhas, todos temos defeito, mas todos precisamos ser santos, santificados pelo Senhor e santificadores dos lugares onde somos inseridos. O fato de você ser santo não quer dizer que você deixou de ser humano. Entende isso? Nós precisamos compreender o que é viver uma vida santa perante o Senhor. Não se fala de uma imagem que eu preciso passar, se fala de alguém que foi transformado por dentro. Deus não vai trabalhar o teu exterior, o teu interior, aquilo que as pessoas estão vendo. Deus sempre vai começar a partir do teu interior, aonde só Ele vê, porque é o teu interior que determina a tua movimentação fora. A comunhão alinha o nosso coração para isso. A comunhão desenvolve em nós um coração segundo o de Cristo. Nós não podemos ser direcionados nesses dias pelo medo. A comunhão nos guarda do medo, porque a comunhão nos esconde em Cristo. Abre Hebreus 12, 2 comigo. Precisa ficar fixado na nossa mente nesses dias, irmão, que nós não podemos ser direcionados pelas incertezas desses dias. Entende isso? Nós não podemos ser direcionados pelo medo e pela incerteza desses dias. Nós precisamos estar com os nossos olhos fixos em Jesus. Nós precisamos estar olhando para Ele. Você quer vencer o medo? Tire os olhos da terra e comece a olhar para o céu. Tire os olhos do que é palpável e visível e comece a olhar para aquilo que é eterno. Hebreus 12, 2 diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é Ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse. Entende isso? Sabe o que a Bíblia quer me comunicar aqui? Quer dizer bem assim: não deixe que os dias maus que você está vivendo te levem à desistência, ao abandono da tua fé no Senhor, porque existe uma herança proposta para aqueles que creram, que amam e que deixaram a sua vida em amor da vida de Deus. É isso que o Evangelho nos comunica. Conserve os seus olhos fixos em Jesus, porque é por meio dele que a nossa fé começa, e é por meio dele que a nossa fé é aperfeiçoada. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem e nem desistam. Sabe o que Hebreus está falando para mim, para você, para esses dias? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é para esses dias. Ela está dizendo para mim e para você: mantenha os seus olhos fixos no Senhor e você vai vencer o medo. Você vai vencer a incerteza desses dias, porque é por meio dele que a tua fé começa, e é por ele que a tua fé é aperfeiçoada. Mantenha os teus olhos em Cristo, por quê? Porque se você não mantiver os olhos em Cristo, você vai desistir, você vai sucumbir no caminho, você vai ficar amedrontado, você vai se trancar com medo de tudo. Mantenha os teus olhos fixos no Senhor, para que você não desista. Entende isso? Se consegue compreender isso, não deixe as dores te afastarem de Cristo, deixe com que elas te aperfeiçoem para Cristo. Tem pessoa que não gosta de sofredores, eu falo de dores dentro, não estou falando de enfermidade, mas a Bíblia diz que é por meio daquilo que sofremos que somos aperfeiçoados no Senhor. Deus vai muitas vezes ferir você, irmão, para que você seja aperfeiçoado. Isso vai doer, mas as Escrituras dizem que aquele que fez a ferida é aquele que liga. Então fique tranquilo, Ele abre a ferida, mas Ele também cura a ferida. Eu quero dizer para você: permita-se ser ferido pelo Senhor, porque a palavra que não fere não transforma. O propósito do Evangelho é ferir o nosso egocentrismo. O propósito do Evangelho é tirar-nos do centro e colocar Cristo no centro. O propósito do Evangelho é ferir os nossos pensamentos, os nossos desejos, e construir a vontade e o propósito de Deus nas nossas vidas. Se o Evangelho não tem ferido a tua vida, é porque ele não tem entrado na sua vida. O Evangelho precisa nos ferir, para quê? Para que Cristo venha e cure-nos de tudo aquilo que tem nos afastado da comunhão dele, com ele e para com ele.
A comunhão é um dos pilares, amados, que sustentam a igreja. Você vai perceber em toda a história da igreja, em uma das coisas que eles se mantiveram firmes em todo o tempo, foi na comunhão. Na comunhão, eles estavam juntos, eles estavam reunidos, eles buscavam ao Senhor, eles estavam de alguma forma ligados entre aves afetos, o Espírito os ligava. Quando nós temos comunhão, irmãos, nós podemos estar distantes, mas nós estamos ligados pelo Espírito. Eu estou casado com a minha amada esposa, a pastora do meu coração, há 20 anos. E gerou em nós uma comunhão tão grande no meio do casamento que muitas vezes nós só se olhamos e sabemos o que temos que falar. Nós conversamos pelo olho, né, amor? Nós estamos em algum lugar e alguém toma uma atitude, o outro já olha, você já percebe que a atitude não estava correta. E o que gera isso? A comunhão. Quando um olha para o outro no ambiente em que o Senhor fala com os dois, um olha para o outro e pergunta assim: Deus falou o que eu estou pensando com você? Falou. Então diga você primeiro. Não, diz você primeiro. Porque a comunhão nos leva a esse lugar. Nos leva a olhar para o mesmo Senhor. Nos leva a ouvir a mesma voz. Nos leva a ser construído pelo mesmo Cristo. E por quê? Porque eu decidi no meu coração gerar uma comunhão de entranháveis afetos com ela, de entregar a minha vida a esse relacionamento. E essa comunhão tem trabalhado e curado meu coração. Casamento não é para você só ter alguém do teu lado, irmão. Casamento é para você morrer para a tua vida, para viver a vida de Deus a partir da tua vida. Casamento te ensina comunhão, casamento te ensina entrega, casamento te ensina devoção, casamento te ensina serviço, casamento te ensina o que é ser igreja. Então, se você não casou ainda jovem, eu te abençoo para que você case. Aleluia! E para que você morra no casamento, para que a vida de Deus viva no teu casamento. Quando nós entendemos a comunhão, nós conseguimos gerar esse lugar. Quando eu falo sobre essas coisas, sobre a minha vida relacional de casado, eu estou dizendo que o corpo de Cristo precisa ser assim. Sabe quando nós vamos estar na plenitude da comunhão? É quando nós estivermos reunidos nesse lugar como estamos agora. E quando o Espírito comunicar algo em nós, e não pelo microfone, mas pelo Espírito no Espírito, todos vamos entender e vamos nos mover naquele mesmo lugar, naquele mesmo sentimento, falando a mesma linguagem. Ah, irmãos, você não tem noção do que é isso. Eu já experimentei isso na comunhão do corpo. E eu tenho saudade disso. Sabe, você está num ambiente em que todos estão perante o Senhor, quietos, não tem ninguém pregando, e o Espírito começa a comunicar no coração de um, começa a comunicar no coração do outro, e você olha assim, como muitas vezes eu olhei para Dani: Deus está falando com você a mesma coisa? E a pessoa fala: sim, cara, Deus está falando. O que Ele está falando? Está falando isso. Nossa, o outro já levanta e fala: cara, Ele falou comigo também. O outro já levanta. Quando você vê, irmão, o Espírito vem e já era, cara. Ele toma controle de tudo. Por quê? Porque a comunhão nos faz ter o mesmo coração e o mesmo sentimento. É por isso que Jesus ora dizendo que todos sejam um, assim como Ele era um no Pai. Para quê? Para que o mundo nos conheça, para que o mundo conheça Ele a partir de nós. A comunhão faz o Cristo conhecido. Você está entendendo essa noite? A importância da comunhão. Nós não podemos abandonar esse princípio do Evangelho. A comunhão nos transforma e nos faz parecidos com o Senhor. Abra 1 João comigo. 1 João 1. João 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Em diante. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A comunhão
nos mantém purificados. A comunhão nos guarda de pecar. Sabe naquele momento que você está, sabe aquele pecado terrível que afronta a tua vida, que bate na tua porta? Você não vai vencer ele sozinho, irmão. Toda vez que você tentar vencer ele sozinho, você vai sucumbir a ele. É por isso que existe o corpo. É nessa hora que você grita, pede socorro. É nessa hora que você fala, vem orar comigo. Eu estou de novo sendo atraído por aquele pecado e eu não quero cair de novo, mas eu não tenho força em mim. A comunhão traz luz sobre a tua vida e te guarda. A comunhão ilumina os olhos do nosso entendimento. A luz desse texto, ela fala da vida de Deus sendo gerada e mantida dentro de nós. E essa vida nos mantém nele, no seu propósito, a ponto de compreendermos que a vontade dele está acima de tudo. A comunhão do corpo gera em nós uma luz que traz para fora tudo o que precisa ser transformado. Deixa eu dizer para você, a comunhão gera confiança. De você poder chegar para o teu irmão e confessar um pecado para ele, para que ele ore com você, e ele não expor o teu pecado no jornal, no tabloide da segunda-feira. A comunhão nos guarda, mas como geramos essa comunhão determina se ela é comunhão ou se ela é somente um ajuntamento de pessoas em um lugar que decidiram estar lá porque teria uma música legal e uma pregação legal naquele dia. O que nos diferencia de um show e de um cinema onde muitas pessoas diferentes se reúnem é a comunhão dos santos, de entranháveis afetos por meio de Cristo, que alinha o nosso coração e nos ilumina por meio da sua palavra. Quer vencer o medo desses dias, porque eu sei que ele está batendo na porta de todo mundo? Quer deixar de ter medo, quer andar por palavra e não por medo? Coloque os teus olhos fixos no Senhor, porque é Ele que vai desenvolver em você uma fé e vai aperfeiçoar a fé em você. Não caia, não desfaleça pelo momento que você está vivendo, se mantenha fixo no Senhor. Deixa eu dizer para você, irmão, conte comigo. Conte comigo, conte comigo. Conte comigo para nós orarmos juntos, conte comigo para nós nos alegrarmos juntos, conte comigo para nós chorarmos juntos, conte comigo. Olhe para o irmão que está do teu lado, olhe para ele, olhe no olho dele, olha para ele, irmão. Diz para ele assim, conte comigo. Conte comigo, porque eu sou corpo com você. Você sofre muitas vezes porque você está trancado dentro do teu quarto, escuro dentro do teu coração. Conte com o corpo, porque esse é o propósito de Deus, sermos um corpo onde um conta com o outro, nós construímos junto para Cristo, porque Ele é o cabeça. Não abra mão da comunhão, não desfaleça na caminhada, se mantenha firme, porque a comunhão é um dos principais alicerces do Evangelho de Cristo em nós. A comunhão é a ligadura do corpo, é que nos liga uns aos outros, é o que nos faz nos mover mediante a palavra do Senhor. Aleluia.